Quero cumprimentar os nossos amados e queridos irmãos com a graça e a paz do nosso amado e bendito Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui com o objetivo de darmos continuidade aos nossos estudos. E o assunto da qual temos tratado já há algum tempo é a respeito da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo concede a palavra da cruz, a mensagem da cruz, ou a mensagem sobre a crucificação do Senhor Jesus, um destaque muito importante para cada crente da terra. E é importante nós sabermos que não é suficiente ter uma crença vaga, rasa, superficial sobre a cruz. É preciso conhecê-la e é preciso entendê-la. E para isso, hoje, nós vamos falar sobre a primeira palavra da cruz, a palavra do perdão, a qual está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 23. E gostaria que você acompanhasse a leitura conosco. Lucas, capítulo 23, versos 33 e 34. Farei a leitura na Bíblia, versão Almeida, século 21. Por favor, acompanhe conosco a leitura. Pois está escrito: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sortes sobre ela. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que nos assiste pela internet, feche seus olhos, recline a sua cabeça como um sinal de reverência diante de Deus. Eleve o seu coração ao Senhor. Vamos orar pedindo a Deus que nos conceda graça para compreender tão profundas e elevadas verdades. Ó Senhor, a Ti levantamos nossa voz em adoração, pois Tu, ó Deus bendito, és o único Deus verdadeiro. Todos os outros chamados deuses são falsos. Deuses feitos por mãos de homens não são deuses. O único Deus verdadeiro está sentado no trono nos céus, e a terra é o estrado de teus pés. Tu és soberano sobre todas as coisas, e tu és Deus vivo, que neste instante, Senhor, nos ouve, que neste instante olha para nós e conhece as intenções dos nossos corações. Sabes o que pensamos, e conheces a palavra da nossa boca, Senhor, sem mesmo antes de nós as pronunciarmos. Tu és todo-poderoso Deus, soberano, santo, bendito, onisciente, um Deus que governa sobre todas as coisas. E a Ti, ó Pai, nós viemos adorá-lo por quem Tu és, por Tua majestade, grandeza e eternidade. E viemos rogar-te também, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós, ao nos depararmos com as palavras do Teu Filho, no seu momento de maior agonia, nós possamos, Senhor, nos achegar a elas com a máxima reverência, com temor, sabendo, Senhor, tendo consciência da enormidade, do peso, da gravidade de tudo que o Senhor Jesus estava suportando ali naquele momento. Mas mesmo assim, Ele intercede e oferece aos seus inimigos o perdão. E nós, Senhor, somos pessoas, criaturas, pecadoras, que precisamos urgentemente do perdão de Deus. E rogamos Tua graça, Pai, para que nossas mentes sejam esclarecidas, para que o nosso coração grave estas palavras, para que no decorrer da nossa vida, meu Deus, gastemos muito tempo meditando sobre elas, para que elas estejam bem firmes em nosso coração. E no tempo da nossa partida deste mundo, possamos confiar plenamente no que disse Teu Filho quando estava na cruz, de que o Senhor é um Deus de perdão e de misericórdia. Abençoa-nos por Tua graça, Senhor.
Aplica esta palavra ao nosso coração. Abençoa os que estão presentes aqui, os que nos ouvem pela internet, no conforto dos seus lares, para que participem, Senhor, deste estudo bíblico com temor e reverência. Nós oramos, Pai, e damos graças a Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem apenas 3 assuntos que estão registrados nos 4 evangelhos. E um destes assuntos é a respeito da crucificação e morte do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós devemos ser sábios e nunca devemos nos contentar com uma crença vaga, rasa e superficial a respeito da cruz. Devemos ser lembrados continuamente que pessoas do mundo inteiro sabem que Jesus morreu crucificado. Entretanto, simplesmente saber deste fato não converteu o coração delas. E o motivo é porque elas sabem, mas não entendem por que Cristo precisou morrer numa cruz romana. É preciso, meus irmãos, conhecer estas palavras, mas é preciso também entender estas palavras, compreendendo assim as razões pelas quais o santo e bendito Filho de Deus precisou morrer com seu corpo pendido numa cruz. Meus irmãos, e como eu mencionei no último estudo que tivemos, o segredo da verdadeira paz reside no fato de que todo pecador precisa conhecer e entender estas coisas, para que depois que você conheça e entenda, o seu coração possa verdadeiramente crer na obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Pois um pecador só tem paz nesta vida, só tem paz nos momentos mais difíceis da vida, quando ele crê verdadeiramente na obra que Jesus realizou no Calvário. Da cruz, meus irmãos, emana uma mensagem para o mundo, uma mensagem enviada pelo próprio Deus para toda a humanidade. E a mensagem é: pecadores, culpados, podem ser perdoados. E eu faço uma pergunta: quem de nós não precisa de perdão para os seus pecados? Que ser humano poderá dizer, eu não preciso de perdão? Meus amados, esta é a maior necessidade humana. Essa é a mais urgente necessidade de cada homem, mulher e criança vivo sobre a terra. Receber, enquanto estamos aqui na terra, o perdão dos nossos pecados. Por isso, vamos, mais uma vez, olhar para o Gólgota através dos olhos da fé, para que nós possamos conhecer, entender e crer em tudo o que aconteceu lá. Mas quando nós nos achegamos às palavras que lemos no início, Lucas 23, versos 33 e 34, nós precisamos contextualizar estes versículos para que os nossos irmãos que nos assistem, os nossos irmãos que estão nos ouvindo, possam verdadeiramente entender o que Lucas escreveu aqui. Nós precisamos nos lembrar que cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram a crucificação do Senhor Jesus. Só que em cada evangelho onde nós lemos a crucificação, existem detalhes únicos, que apenas naquele evangelho são apresentados. Por exemplo, aqui, Lucas nos informa o que foi que aconteceu quando nosso bendito Salvador concluiu a sua jornada pela via dolorosa. Quando Cristo terminou a sua jornada lá do pretório de Pilatos e chegou ao Calvário, o que foi que aconteceu logo após Jesus Cristo chegar ali? Lucas nos informa sobre isso. E Lucas nos informa assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Lucas nos informa
que os soldados encarregados por Pôncio Pilatos para crucificar o Senhor Jesus não o crucificaram imediatamente ao chegar no Calvário. Mas eles aguardaram que toda a multidão se reunisse em torno do Senhor Jesus para iniciar a crucificação dele. Por isso Lucas diz assim, quando chegaram. Lucas não diz assim, quando ele chegou, ou quando chegaram os soldados. Lucas está dizendo assim, quando todos chegaram ao Gólgota. Todos quem? O Senhor Jesus, os soldados, uma numerosa multidão, que está registrada no versículo 27, que uma grande multidão seguia o cortejo. Quando toda esta multidão, com os principais sacerdotes, e os dois criminosos que foram levados para serem crucificados, um à direita e outro à esquerda do Senhor. Jesus Cristo só foi iniciada a crucificação do Senhor Jesus depois que todos chegaram lá. E por que os soldados agiram assim? Meus irmãos, a intenção dos soldados é óbvia. Eles queriam envergonhar o Senhor Jesus ao extremo. Por isso eles iniciaram toda aquela brutalidade ali no Gólgota, só depois que Jesus estava cercado por milhares de pessoas. Esse era o propósito deles. Eles queriam envergonhá-lo ao extremo. Por isso Lucas diz assim, quando chegaram ao lugar da caveira, depois que todos chegaram, inclusive há algumas traduções da Bíblia que diz assim, quando todos chegaram ao lugar da caveira, ali o crucificaram. Veja que Lucas nos dá uma outra informação precisa e importante, que foi ali, no lugar da caveira, onde o Senhor Jesus foi crucificado. Ou seja, para que não fique dúvidas, para que não haja possibilidade de alguém pensar de outra forma, a Bíblia está nos dizendo claramente que foi ali, no Gólgota, no lugar da caveira, onde o Senhor Jesus foi crucificado. E um detalhe interessante e importantíssimo, ninguém precisou orientar os soldados que era no Gólgota o lugar onde Jesus deveria ser crucificado. E a razão é que era exatamente lá no Gólgota onde todos os criminosos eram executados. Ali era o lugar da execução dos criminosos, no Gólgota, no lugar da caveira. E este lugar, chamado caveira, como Lucas nos informa aqui, ele recebeu este lugar por uma razão muito importante. Era porque os romanos não sepultavam os corpos dos mortos no lugar da caveira. Estes corpos permaneciam ali. Meus irmãos, e essa verdade que eu acabei de dizer, que este lugar é chamado de lugar da caveira porque os romanos não sepultavam os corpos que eram dos mortos lá, ela é claramente mostrada no Evangelho. Porque nós vemos que os principais sacerdotes, depois da morte do Senhor Jesus, precisam ir a Pilatos para quê? Para pedir que os corpos fossem tirados da cruz. Isso está em João 19, 31. Então, os principais sacerdotes foram a Pilatos e pediram a Pilatos que os corpos fossem removidos da cruz. Por quê? Porque os corpos não eram removidos da cruz. Por isso eles tiveram que ir a Pilatos e pedir. Os corpos dos mortos permaneciam expostos no lugar da caveira como uma espécie de aviso a todos aqueles que ousassem se opor ao Império Romano. E o lugar da caveira era próximo da cidade, e uma das estradas que passava, que vinha com os peregrinos de Jerusalém, passava em frente ao Gólgota. Exatamente para que todos vissem aquele outdoor. Pessoas crucificadas, como um aviso para que todos aqueles judeus não ousassem se rebelar contra o Império Romano. Mas Lucas diz que foi ali, no lugar da caveira, que Jesus Cristo
chegou junto com a multidão, e ali no lugar da caveira, a cruz foi lançada ao chão, antes de Jesus ser crucificado nela. E antes do Senhor Jesus ser crucificado, os soldados lhe fazem uma oferta muito tentadora. Mateus 27:34 diz que eles oferecem ao Senhor Jesus vinho misturado com mirra. E por um instante pense em quanta sede o Salvador sentia naquela hora. Pense que desde quinta-feira, e era sexta-feira, 9 horas da manhã, desde quinta-feira à noite, ele não havia bebido nenhuma gota de água. Desde quinta-feira à noite, ele não tinha tido nenhum segundo de descanso. E além disso, um corpo torturado, um corpo que sangra, sangramentos causam sede. Quando alguém tem um sangramento no corpo, esse sangramento causa sede. Então o Senhor Jesus sentia uma sede extrema às 9 horas da manhã ali no Calvário. E os soldados então lhe oferecem um copo contendo vinho misturado com mirra. Mas é evidente que estes homens malignos, inimigos de Cristo, não estavam com a intenção de fazer o bem a Jesus ou de aliviar o sofrimento dele oferecendo este copo. Este vinho com mirra tinha um propósito. Ele entorpecia os sentidos de uma pessoa condenada e aliviava a dor. Mas o motivo, a razão pela qual os soldados ofereciam isso aos condenados era que isso fazia com que o condenado suportasse o sofrimento por mais tempo. E nosso Salvador, com sua língua seca, como diz o Salmo 22, ele recusa a oferta. Ele não pode receber alívio, porque ele está carregando em seu corpo os nossos pecados. E essa é a condenação que pesa sobre a cabeça dos pecadores. Uma condenação eterna, sem alívio, para sempre. Por isso que o Senhor Jesus rejeita a oferta. Mas em seguida, lá no Evangelho de Mateus é mostrado isso, que os soldados o despem, arrancam as roupas dele com a maior violência. Tiram o vestido e retiram a túnica dele. E quando se faz isso com uma pessoa com o corpo todo ferido, isso abre novamente as feridas. Além de expor o corpo nu diante dos olhos de milhares e milhares de inimigos, como Lucas nos registra aqui no verso 35. Acompanha comigo, por favor, o que Lucas registrou. Que o povo estava ali olhando. O povo estava ali olhando. Os soldados esperaram todos se reunirem em volta de Jesus para impor-lhe estes novos sofrimentos, para envergonhá-lo diante dos olhos de seus inimigos. E então, a seguir, o Senhor Jesus é deitado sobre um lenho maldito, seu corpo rasgado por açoites entra em contato com as farpas da madeira da rude cruz. E isso intensifica os sofrimentos do nosso Redentor. Ele teve também seus 2 braços e 2 pés fixados com pregos na madeira. E nós viemos narrando isso e pensamos, os sofrimentos dele só aumentam. Nunca param, nunca diminuem. E isso é assim até as 3 horas da tarde, os sofrimentos de Cristo só aumentam. Depois que o corpo dele estava fixado na madeira, aí era que começava o pior. Mas o que pode ser pior do que açoites, pregos, uma humilhação pública? O que pode ser pior do que isso? Você ser pregado numa cruz e a cruz ser levantada da terra. Porque ao levantar a cruz, o corpo da pessoa pendurada na cruz tinha sua respiração restringida. E a cruz então causava uma extrema agonia.
a pessoa crucificada. E então nós devemos pensar quanto horror suportou o Senhor Jesus enquanto ele esteve pendurado naquela cruz. Mas eu quero destacar um ponto. Ele suportou tudo em silêncio. Jesus não reclamou, Jesus não pediu misericórdia, Jesus não amaldiçoou seus inimigos, seus assassinos. O Senhor Jesus permaneceu em silêncio. Ele suportou tudo calado. Havia um silêncio estranho no Gólgota enquanto o Senhor Jesus era torturado desta forma por seus inimigos. Um estranho silêncio. Mas por que o Senhor Jesus ficou em silêncio? Porque o profeta Isaías predizia, estava escrito, que o Messias seria oprimido e afligido, mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, o bendito Cordeiro de Deus não iria abrir a sua boca. Ele iria permanecer em silêncio. E foi exatamente como Isaías profetizou que o Senhor Jesus se comportou quando Deus, o Pai, o entregou à morte e morte de cruz. Ele suportou tudo em silêncio, calado. Ele não abriu a sua boca. Ele foi como uma ovelha muda para o matadouro e foi em silêncio. Ele não reagiu e nem se queixou. Lá no lugar da caveira, ele foi pendurado e ficou guardando o mais absoluto silêncio. Enquanto, como diz o verso 35, o povo olhava para ele e o ridicularizava. Mas então, subitamente, os lábios de Jesus se abrem e ele rompe o silêncio no Gólgota. Meus irmãos, e quão importantes são as palavras que o Filho de Deus deixou para falar enquanto ele estava pendurado entre o céu e a terra. Quão solenes são estas palavras que o Senhor Jesus deixou para dizer quando estava com pés e mãos atravessados por pregos. Pouco se sabe a respeito dessas palavras hoje em dia. Converso com pastores, converso com pessoas que se chamam crentes, outros são chamados de pastores e pergunto sobre as palavras da cruz e a resposta que eu ouço é que eles nada sabem. Mas escute um pouco sobre as palavras da cruz. O Senhor Jesus, enquanto estava pendurado no lenho maldito, abriu os seus lábios e rompeu o silêncio por 7 vezes. O Senhor Jesus dirigiu 3 palavras destas 7 aos homens. A um ladrão arrependido, Jesus diz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A João, o apóstolo, o Senhor Jesus confia sua mãe. Aos homens encarregados pela sua crucificação, Cristo diz a eles, tenho sede. Então, das 7 palavras da cruz, 3 foram dirigidas a homens. Outras 3 foram dirigidas exclusivamente a Deus. Essa que o Senhor Jesus profere no verso 34 de Lucas, que somente Lucas registra. Quando o Senhor Jesus intercede ao Pai, enquanto estava pendurado na cruz. Foi uma palavra dirigida exclusivamente a Deus, o Pai. Mas depois, perto das 3 horas da tarde, nosso Salvador expressa seu triste lamento, com aquelas palavras bem conhecidas, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? A 7ª palavra é quando ele ora ao Pai, dizendo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Meus irmãos, cada uma dessas declarações precisam ser examinadas e entendidas. Hoje nós vamos olhar para a primeira palavra da cruz. Para a primeira vez que o Senhor Jesus fala enquanto estava pendurado no Calvário. A primeira palavra do Senhor Jesus foi uma intercessão a Deus Pai. E nós devemos notar este ponto importante do modo como Jesus se dirige a Deus, estando ele pregado na cruz. O Senhor Jesus chama Deus
de Pai. E este fato revela que o Senhor Jesus, depois que todos os homens o abandonaram, mesmo depois de ter sido abandonado por todos, por ter sido desprezado por seu povo, abandonado por seus discípulos, mesmo quando todos o abandonaram, Deus, o Pai, não o havia abandonado. Esta palavra, esta forma de se dirigir a Deus, chamando-o de Pai, mostra que às 9 horas da manhã, quando a cruz foi levantada, Jesus e Deus, o Pai, estavam na mais perfeita e íntima comunhão. E é por isso que nós vemos um detalhe importantíssimo, que das 9 horas da manhã até o meio-dia, quem infringe todos os sofrimentos ao Senhor Jesus são os homens. Você já percebeu isso? São os homens que infringem todo o sofrimento a Cristo das 9 da manhã até o meio-dia. São os homens que arrancam suas roupas, são homens que o fixam o corpo dele no lenho, são homens que levantam a cruz, são homens que ficam olhando para ele, são homens que ficam ridicularizando o Senhor Jesus ao extremo. Entretanto, preste atenção, do meio-dia às 3 da tarde, densas trevas caem sobre o mundo inteiro, e do meio-dia às 3 da tarde cessa toda a zombaria e o escárnio dos homens. Ao meio-dia, quando as trevas caem sobre o mundo, o Senhor Jesus, então, inicia o indescritível sofrimento de Cristo nas mãos do próprio Deus. E é por isso que às 3 horas da tarde, ele expressa seu lamento, não chamando Deus de Pai, mas chamando Deus de Deus e dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, você tem que notar essa mudança do modo como Jesus fala na cruz, se dirige a Deus. Aqui às 9 horas da manhã ele chama Deus de Pai, porque ele estava em comunhão com o Pai das 9 ao meio-dia. Mas do meio-dia às 3 da tarde, esta comunhão eterna, perfeita e bendita foi rompida. Algo inacreditável, que nunca havia acontecido desde a eternidade, aconteceu. Jesus e o Pai foram separados. O Pai também o desamparou. E isso é algo da mais alta importância e diz respeito às 7 palavras da cruz. Porém, sobre isso nós falaremos numa outra oportunidade, em outras oportunidades. Hoje nós vamos nos deter na primeira palavra da cruz, quando o Senhor Jesus intercede ao Pai. Mas, por quem Jesus intercede? Mesmo estando ele sob os mais intensos sofrimentos físicos e espirituais. Normalmente, quando um homem está sofrendo, ele costuma orar por si mesmo. Porém, o Senhor Jesus estava sofrendo como nenhum outro homem sofreu até hoje. E ele não ora por si mesmo, ele intercede por outros. Mas por quem ele intercede? Vamos prestar atenção. O verso 34 nos diz que Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, por quem Jesus intercede estando ele pregado na cruz? Ele intercede pelos seus inimigos. Meus irmãos, quanta misericórdia emanam destas palavras de Jesus lá na cruz. Porque o Senhor Jesus ora para que os seus inimigos recebam o perdão de Deus. Mas, meus irmãos, por que Jesus intercedeu por seus inimigos? Em primeiro lugar, porque havia uma profecia, lá em Mateus capítulo 53, verso 12, que dizia que o Messias iria interceder pelos transgressores. Então, quando o Senhor Jesus ora às 9 horas da manhã lá no Calvário, ele está cumprindo a profecia de Isaías 53, 12. Ou seja, pensa comigo, mesmo sob os mais brutais horrores da cruz, o Senhor Jesus tinha sua mente clara
a sua mente focada nas Escrituras. E o Senhor Jesus, tudo que ele fala lá na cruz, ele fala porque estava escrito em alguma parte das Escrituras, e então ele dá cumprimento àquela profecia ao cumpri-la ali. Então Isaías 53:12 diz que o Messias haveria de interceder pelos transgressores. E é exatamente isso que o Senhor Jesus faz. Jesus intercede pelos transgressores. Jesus intercede ao Pai para que seus inimigos sejam perdoados. Mas lembre-se que isso não é tão simples de ser entendido. Porque em nenhum momento antes do Gólgota, Cristo pede ao Pai que perdoe pecadores. O próprio Senhor Jesus pessoalmente perdoou vários pecadores. Por exemplo, o paralítico de Cafarnaum, em Mateus 9:2, o Senhor Jesus diz a ele: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Aquela prostituta arrependida que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, o Senhor Jesus disse em Lucas 7:48, os teus pecados te são perdoados. Mas então por que ele pede ao Pai para perdoar, em vez dele mesmo pronunciar diretamente o perdão sobre os seus inimigos? Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Nós não podemos apenas saber disso, nós precisamos entender isso. E o primeiro passo para você entender por que Jesus não profere o perdão diretamente aos seus inimigos, mas pede ao Pai que faça isso, em primeira instância entendido quando nós nos lembramos que perdoar pecados é uma prerrogativa que somente Deus possui. Perdoar pecados é um direito que somente Deus tem. Lá no Salmo 130, versos 4 e 5, está escrito assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Veja que as Escrituras, ela deixa claro que nenhum homem nascido de Adão, ou nenhuma igreja, nenhuma instituição, por mais antiga que seja, tem na terra autoridade de perdoar pecados. Perdão é a maior de todas as bênçãos. Perdão é a maior necessidade de cada ser humano. E este perdão não está sob o controle dos homens, tampouco no controle de alguma instituição que existe sobre a terra. Perdão é algo que emana de Deus. Só Deus pode dar. Meus irmãos, os próprios fariseus que estavam aqui olhando e escarnecendo o Senhor Jesus, sabiam disso. Por mais cegos que eles fossem, eles sabiam disso. Algo que muita gente não sabe, porque muita gente confia num perdão que recebeu do homem, num perdão que recebeu de alguma instituição. Mas os próprios fariseus cegos disseram: quem pode perdoar pecados, senão Deus? Lá em Marcos 2:7. Então a Escritura nos deixa muito claro que Deus é o único que pode perdoar pecados. E é por isso que o Filho de Deus perdoava todo pecador arrependido que se chegava a Ele. Porque Ele é Deus, bendito eternamente, amém. Mas lembre-se do que o próprio Filho de Deus disse sobre Ele. Em Marcos 9:6, o Senhor Jesus falou sobre Ele assim: escuta, o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Louvado seja Deus. Por isso, enquanto o Senhor Jesus estava sobre a terra, Ele exercia a sua autoridade divina e perdoava pessoalmente todo pecador que recorria a Ele. Mas, meus amados, quando nós olhamos para o lugar da caveira, quando nós olhamos para o Gólgota ou Calvário, nós vemos que o Senhor Jesus já não estava mais sobre a terra. Mas como Ele mesmo havia anunciado em João 12:32. Presta atenção, escuta. Ele diz assim: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim.
Ou seja, o Senhor Jesus havia anunciado que haveria um momento que ele seria levantado da terra. Que momento seria esse? Seria o momento, a hora em que a cruz fosse levantada. Ou seja, Jesus estava falando exatamente deste momento que estava ocorrendo no Gólgota, o qual o Espírito Santo inspirou Lucas, para que Lucas relatasse para nós o que aconteceu lá. Quando Jesus intercede e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor Jesus não perdoou pessoalmente, porque quando ele estava pregado na cruz, ele havia assumido a posição de substituto de pecadores. E ele estava carregando em seu corpo os pecados de muitos. Por isso que logo ao ser suspenso na cruz, como representante dos homens, ele não estava no lugar de autoridade para exercer seu direito divino de perdoar pecados. Por isso que ele toma uma posição de um humilde pedinte diante do Pai. E ele intercede dizendo, Pai, perdoa-lhes. O Salvador, neste momento, intercede pelas pessoas malignas que o estavam assassinando naquele exato momento. Você já encontrou alguém orando assim na Bíblia? Antes de Cristo, houveram santos como Abraão e Moisés que intercederam por pessoas perversas. Mas eles nunca oraram por alguém que havia atravessado os pés e as mãos deles com pregos. Depois de Cristo, Estevão e outros santos de Deus oraram como o Senhor Jesus orou aqui. Mas oraram porque aprenderam de Cristo. Porém, de quem Cristo aprendeu orar assim? Meus irmãos, ele não aprendeu de ninguém. Esta intercessão que ele faz emanou da sua natureza divina, cheia de bondade e de misericórdia pelas almas dos pecadores, de todos os seus inimigos. Essa intercessão fluiu de dentro do próprio Salvador, por sua compaixão e misericórdia, mesmo pelos homens que o estavam assassinando naquele exato momento. Veja quanta compaixão, quanta bondade, quanto amor existe no coração de Cristo. Para que ele, no momento da sua dor, da sua agonia, quando ele deveria preocupar-se consigo mesmo, ele estava preocupado com as almas dos seus inimigos. Mas, irmãos, quanto mais nós nos aprofundamos neste assunto, mais percebemos a grandeza da glória de Cristo, a perfeição da sua obra e o que o Senhor Jesus veio realmente cumprir lá na cruz do Calvário. Ele intercede para que os seus inimigos sejam perdoados. Ele ora, Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, Pai. Essa intercessão, ela abrange os soldados que o haviam açoitado. Essa intercessão abrange a multidão que estava ali, testemunhando toda a miséria que recaiu sobre Cristo. Uma multidão que via tudo como um espetáculo, tudo como um divertimento, um tipo de entretenimento macabro. Jesus está intercedendo pela multidão que estava ao redor dele. E o Senhor Jesus estava intercedendo também pelos principais sacerdotes, que conspiraram para matá-lo por inveja. Homens que sabiam que o Senhor era inocente, mas que exigiram que Pôncio Pilatos ordenasse que o Senhor Jesus fosse torturado e humilhado ao máximo e morto na cruz. Por estas pessoas, irmãos, homens, mulheres e crianças, não imagine você que no meio daquela multidão só havia adultos. As crianças corriam também para ver estas coisas. Era o entretenimento que eles tinham naquela época. Um entretenimento macabro de ver uma pessoa agonizar numa cruz. Eram pessoas incrédulas, blasfemas, endurecidas, insensíveis. Eles eram todos, juntos, inimigos de Cristo. Mas
por que o Senhor Jesus intercede por eles? Meus irmãos, para provar para nós, para tirar, para remover do nosso coração enganoso a ideia de que o perdão é dado somente para pessoas boazinhas. Porque essa é a ideia que permeia o coração dos homens. Alguém que não foi iluminado pelo Espírito Santo pode muito bem pensar assim. Aquele que é ignorante acerca do que as Escrituras dizem acerca do homem, também pode pensar assim, que o perdão é algo dado a pessoas boazinhas. Mas, meus irmãos, olhe para a cruz. Olhe para quem o Senhor Jesus está intercedendo. E veja que ele está intercedendo por pessoas que não fizeram absolutamente nada para receber o perdão. Eram pessoas malignas. Eram incrédulos. Eles não acreditavam que o Senhor Jesus era o Cristo. Olha comigo aí o verso 35, por favor. E o povo estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salva a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Essas pessoas pelas quais Cristo intercede não acreditavam que Ele é o Cristo. Elas eram incrédulas. O que elas também estão fazendo aqui no verso 35? Elas desdenham do poder de Cristo em salvar. Elas não acreditam que Jesus pode salvar. Eles dizem: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Eles estão desdenhando do poder de Cristo de salvar. Meus irmãos, pessoas assim são dignas do perdão? Não. São absolutamente indignas do perdão. Meus irmãos, e não havia nada de bom nessas pessoas que pudesse atrair a compaixão de Jesus. E mais, preste atenção, para que você veja que o perdão é obra inteiramente da graça de Deus, que o homem não merece o perdão. Eles não pediram para que Jesus orasse por eles. E veja que mesmo depois que Jesus intercede, mesmo depois que eles ouvem essa bendita oração, e essa foi a providência de Deus, que todos estivessem ali em volta da cruz, eles ouvem essa oração do Salvador, e essa oração toca o coração deles? De forma alguma. Eles continuam a se divertir e a zombar de Cristo. Eles não se comovem. Eles, na verdade, manifestam o mais completo desprezo por Jesus. Mas, meus irmãos, ao orar por perdão, ali no Gólgota, por perdão aos inimigos que não pediram e não queriam a misericórdia dele, o Senhor Jesus vai direto à raiz da necessidade de toda a raça humana. Da cruz emana a solução para o maior problema dos homens. Porque perdão envolve remissão. Sabe o que é remissão? Remissão é outro pagar uma dívida que você tem. Isso é remir, é remissão. E é isso que estava acontecendo ali. O Senhor Jesus estava carregando no corpo dele o pecado de muitos daqueles que o estavam crucificando naquele exato momento. Veja quão grande, quão elevada é a graça de Deus. O Salvador está pendurado, sangrando, suportando a horrenda cruz. E ele está pagando a dívida dos seus próprios inimigos e assassinos. A dívida de homens que naquele momento, que naquele instante, e assim deveria ser, estavam completamente cegos e eram também ignorantes a respeito da enormidade do crime que estavam praticando. Veja que o Senhor Jesus, ele nos deixa claro nesta oração que estes homens, eles eram ignorantes a respeito do que eles estavam fazendo. Por isso o Senhor Jesus ora assim: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Veja só o que o Senhor Jesus diz. Jesus pede que o Pai os perdoe porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo.
Mas o que o Senhor Jesus quis dizer com isso? O que é que os inimigos de Cristo naquele dia não sabiam que estavam fazendo? Bom, a verdade é que eles sabiam muita coisa. Primeiro, eles sabiam que eles estavam matando um homem. Segundo, que eles também sabiam, e sabiam com detalhes, todo o horror que o pedido deles para que ele fosse crucificado iria trazer sobre a vida do próprio Senhor Jesus. Eles sabiam disso. De tudo que o Senhor Jesus haveria de suportar na mão daqueles soldados. Eles sabiam dos açoites, eles sabiam da cruz, eles sabiam do Gólgota, eles sabiam dos pregos, eles sabiam da agonia de um ser humano ficar pendurado na cruz. E eles também sabiam que ele era inocente. Eles sabiam que Jesus era inocente. Isso fica claramente, se você está com a Bíblia aberta no capítulo 23, leia comigo o verso 22. Vamos ler alguns versículos para que isso fique provado nas Escrituras, que eles sabiam que Jesus era inocente. Lucas 23, 22 diz: E então lhes falou pela terceira vez, Pilatos falando à multidão: Mas que mal ele fez? Não achei nele culpa alguma digna de morte. Eu o castigarei e o soltarei em seguida. Mas eles, as pessoas que estavam aqui rodeando Jesus lá no Gólgota, insistiam aos gritos pedindo que ele fosse crucificado, e os seus gritos prevaleceram. Meus amados, aqui fica claro que eles sabiam que Jesus era inocente. Porque Pilatos declara pela terceira vez: eu não acho nele culpa alguma. Eu vou soltá-lo. Mas eles insistiam aos gritos que Jesus fosse crucificado, e eles não tinham nenhum crime pela qual eles poderiam acusá-lo diante de Pilatos. Nenhum crime verdadeiro, não havia nenhuma culpa, e eles sabiam disso. Então presta atenção. O Senhor Jesus ora: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas havia muita coisa que eles sabiam, inclusive que Jesus era inocente. E um quarto ponto aqui que eu quero colocar é que essas pessoas não estavam tristes, nem arrependidas por todo o mal que fizeram a Cristo. Ao contrário, nós percebemos, por isso que eu fiz questão de ler o verso 35 algumas vezes, mesmo depois de ouvir a oração do Senhor Jesus, pedindo ao Pai que lhes perdoasse os pecados, eles continuam olhando e ridicularizando o Senhor Jesus. Mas o que então o Senhor Jesus quis dizer com eles não sabem o que fazem? O Senhor Jesus quis dizer na sua oração a Deus Pai que aqueles homens eram ignorantes com respeito à enormidade do pecado que eles estavam cometendo naquele dia. Eles sabiam que estavam matando o homem, eles sabiam do horror da cruz, eles sabiam que Jesus era inocente, mas o que eles não sabiam é que eles estavam crucificando o Filho de Deus. Porém, eles deveriam saber, porque as profecias do Antigo Testamento eram claras para identificar Jesus como Messias, o Rei de Israel, o Filho de Deus. Meus irmãos, e por isso, por causa da incredulidade e da cegueira deles, eles são indesculpáveis. Veja o que eles fizeram, mesmo não sabendo o que eles estavam fazendo, precisava do perdão de Deus. Jesus Cristo não tratou seus inimigos como se eles não tivessem feito nada. Mas ele demonstra misericórdia divina ao interceder ao Pai, irmãos, por estes homens. Interceder ao Pai por essas pessoas cegas, incrédulas, blasfemas e cruéis. E interceder ao Pai para que eles fossem perdoados. Isso está escrito aqui. Porque as pessoas também tolamente acreditam que se elas não sabem que o que fazem é pecado, isso as torna inocentes. Eu já ouvi pessoas dizerem isso. É melhor não saber, é melhor não conhecer muito, porque nós não vamos ser culpados pelas coisas que desconhecemos. Entretanto, a palavra da cruz, o Senhor Jesus crucificado desmente essa mentira do coração humano. O Senhor Jesus diz: Pai, perdoa-lhes,
pois que eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam que estavam matando o Senhor da glória, mas eles não eram desculpados por não saber. Se nos tribunais de homens perversos, se nos tribunais humanos, nenhum criminoso é desculpado por desconhecer a lei, quanto mais, meus irmãos, o homem não será desculpado por alegar e ser ignorante a respeito das coisas que a Bíblia proclama. Uma pessoa só vai poder dizer isso para condenar a si mesmo por sua preguiça e negligência de conhecer a palavra de Deus. Mas nós precisamos entender que em toda a Escritura, sangue sempre precisou ser derramado pelos pecados cometidos por ignorância. Estes homens estavam cometendo um pecado por ignorância, mas em todo o Antigo Testamento haviam certos tipos de sacrifício por pecados cometidos por ignorância. Inclusive, se você quiser anotar, está em Levítico, capítulo 5, versos 15 e 16, o chamado expiação por pecados da ignorância. Quando uma pessoa errava nas coisas relativas ao culto levítico, ao culto da antiga aliança, mesmo que ele não soubesse que ele estava agindo errado, ele não era desculpado. Era preciso levar um cordeiro e sacrificá-lo para que o pecado por ignorância fosse perdoado. Meus irmãos, isso porque o Deus com quem nós temos que tratar, ele é santo. Deus é justo. E Deus jamais vai rebaixar o seu padrão de santidade e justiça ao nível da ignorância dos homens. A ignorância precisa de perdão. A ignorância nunca foi e jamais será a marca do povo de Cristo. Mas permanece o fato de que nós somos ignorantes sobre muitas coisas. Porém, a nossa ignorância não são desculpadas. O erro e a culpa por nossa ignorância é imputada a nós, assim como foi imputada a eles. Por isso eles precisaram da intercessão de Cristo. Por isso o Senhor Jesus ora, atravessado por pregos, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aqui é uma verdade solene sobre o pecado, que você faria bem em nunca se esquecer. Pecado é sempre pecado, mesmo que você não saiba disso. Pecadores precisam do perdão de Deus, até mesmo para os pecados dos quais são ignorantes. E essa intercessão do Salvador crucificado realça muito bem essa verdade. E nós precisamos entender que há uma incrível dureza no coração dos homens. Essa passagem da crucificação nos mostra isso também. Que o Senhor Jesus tudo suportou, calado em silêncio, e quando ele abre a sua boca é para suplicar ao Pai perdão pelas pessoas que o estavam assassinando. E estas pessoas demonstram uma dureza de coração inacreditável. Ao continuar, no próprio verso 34 é dito que os soldados repartiam entre eles as roupas, tirando sorte sobre elas. Ou seja, eles não pararam e pensaram no que estavam fazendo, simplesmente eles ouviram aquela oração do Senhor Jesus, e devido à dureza dos seus corações, eles continuaram fazendo as coisas que sempre fizeram. Meus irmãos, nós precisamos entender algumas coisas sobre essa oração. Jesus está intercedendo, não somente pelas pessoas que o estavam crucificando naquele dia. Quando o Senhor Jesus ora e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não está intercedendo exclusivamente pelos soldados, a multidão e os judeus. Essa oração abrange todas as pessoas de todos os tempos, porque todos os homens são culpados pela morte de Cristo na cruz. E nós precisamos entender por quê. Você se lembra do que eu disse no início dessa pregação?
que pessoas do mundo todo sabem que Jesus morreu na cruz. Sabem que Jesus morreu crucificado. No entanto, elas não são salvas por saber disso. O homem é salvo por entender as razões pelas quais Cristo precisou morrer na cruz. Por isso, eu quero caminhar com os irmãos para o final desta pregação, apresentando aos irmãos as razões para que nós possamos entender e possamos crer e receber o perdão de Deus. Meus irmãos, o primeiro ponto a ser entendido é que esta intercessão ela não foi limitada apenas aos inimigos de Cristo daquela época. Essa intercessão abrange todos os pecadores envolvidos no cruel ato de cravar o Filho de Deus na cruz, no leito maldito. E essa é uma questão muito profunda e muito importante. As pessoas normalmente pensam que não são responsáveis pela atrocidade cometida no Calvário. Que elas não são inimigas de Deus. Meus irmãos, e a verdade bíblica é que ou nós fomos, ou ainda somos inimigos de Deus. Cada um de nós aqui, só há duas possibilidades para cada um de nós. Ou você foi inimigo de Deus em algum momento da sua vida, ou ainda é. Só que as pessoas não costumam ver a si mesmas nessa ótica. E por isso olham para a cruz e não se convertem. Todos os homens são igualmente culpados diante de Deus pela humilhação, crucificação e morte do Filho de Deus. E por quê? Porque Cristo não morreu na cruz no lugar de criaturas boazinhas. Cristo morreu para salvar seus inimigos. Você consegue entender isso? Nosso grande Deus e Pai, Ele entregou na cruz o seu único Filho, para que através do sacrifício e da morte do seu Filho, os seus inimigos fossem reconciliados com Ele. Louvado seja Deus. Meus irmãos, isso contraria a razão e a lógica humana. Porque os falsos deuses criados pelos homens são os homens que oferecem um sacrifício para que este Deus os perdoe. Mas o Deus das Escrituras não é assim. O Deus das Escrituras é Ele mesmo oferecendo um sacrifício para que aqueles que o ofenderam sejam perdoados. É o contrário. E é assim, para que o homem natural seja confrontado, para que nós sejamos confrontados e entendamos que tipo de criatura realmente somos. Se Jesus morreu para salvar inimigos, só há duas posições possíveis entre mim e Deus. Só há duas posições possíveis entre você e Deus. Ou você é inimigo dele ainda, até agora, até esse momento, ou você já foi inimigo dele. Veja que eu quero amparar o meu argumento nas Escrituras, por isso eu gostaria de ler com vocês Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Gostaria de ler dos versos 6 a 11 e rapidamente explicar o meu argumento para vocês, baseando-o nessa solene passagem da carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 5, verso 6, diz assim, presta atenção no que diz o Espírito Santo. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos,
fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Louvado seja Deus. Meus irmãos, por que em Cristo morreu? Veja o que o Espírito Santo usa Paulo para escrever. Jesus Cristo morreu por fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Todas essas expressões estão aí nos versículos que nós lemos. Jesus Cristo morreu pelos fracos. O que a Bíblia quer dizer? Jesus morreu por pessoas que não poderiam fazer absolutamente nada para salvar a si mesmas. Jesus morreu por ímpios. O que são ímpios? Pessoas que vivem em rebelião contra a palavra de Deus, que desprezavam a palavra de Deus e faziam suas próprias leis. Isso é um ímpio. Jesus morreu por pecadores. O que são pecadores? Pessoas que vivem na prática do pecado. E o que são inimigos? Meus irmãos, é aquilo que aqueles homens foram quando crucificaram o Senhor Jesus. Homens que zombavam, escarneciam e eram insensíveis com relação a todo o sofrimento que o Filho de Deus estava padecendo. Isso é um inimigo. Eu sei que ao dizer isso, eu estou confrontando a mente de muita gente. Principalmente aqueles que frequentam cultos evangélicos da nossa geração. Mas eu tenho que te fazer essa pergunta. Você concorda com aquilo que a Escritura diz a teu respeito? Eu concordo com aquilo que a Bíblia diz a meu respeito? Que Jesus Cristo veio morrer não por alguém bom, que Jesus veio morrer por fracos, ímpios, pecadores e inimigos? Eu concordo com isso. Se você não concorda, meu irmão, se você não concorda, a princípio você nem pode ser, meu irmão. Porque você está discordando do Espírito Santo. Você está discordando não de um João ninguém como eu. Você está discordando da palavra de Deus. E ninguém pode estar indo para o céu se discorda daquilo que as Escrituras dizem. Você quer o exemplo de um homem que não concorda que é culpado pelo sangue de Jesus? Você vai encontrar um na Bíblia, chamado Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos pediu água, lavou as mãos e disse assim: eu sou inocente do sangue desse justo. O sangue desse justo não foi derramado por minha causa. Eu não fiz nada para derramar o sangue desse justo. Meu irmão, porém as pessoas que foram perdoadas por Deus em todos os tempos diziam o contrário do que Pôncio Pilatos disse. Diziam aquilo que a pessoa que escreveu esse hino que nós cantamos no início disse. Ela escreveu uma estrofe assim: quão terrível dor marca seu olhar, pesa em seus ombros meu pecar. Cada vil pensar, cada torpe agir, cravam seus pés e mãos. Veja como as pessoas tinham outro entendimento. Essa pessoa que escreveu este hino, ela entendeu que foi culpa dela Cristo ter sido pregado na cruz. Em algum momento foi um inimigo de Deus, porém reconheceu a gravidade da sua culpa, foi perdoado e salvo. E você, ao ouvir sobre isso, você reconhece a enormidade da sua culpa? Se você responde que sim, isso é sinal que a graça de Deus está sobre você. E que o perdão está sendo oferecido a você. Mesmo que você não mereça nada a não ser a justa ira de Deus derramada sobre sua cabeça. O perdão está sendo oferecido não por quem você é, mas a despeito de quem você é. Se você reage com indiferença, ou você se sente ofendido, ao ser comparado com as pessoas que crucificaram o Senhor Jesus na cruz, eu tenho apenas
que dizer que eu sinto muito por você. Porque você está com a mesma cegueira daqueles homens que crucificaram o Senhor da Glória 2000 anos atrás. O perdão é oferecido, irmãos, e concedido a inimigos. Somente a inimigos. Que reconhecem a enormidade da própria culpa que carregam. Mas que ouvem a proclamação de Cristo na cruz do Calvário. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E esta pessoa, então, ela ouve, tem seus ouvidos desobstruídos pelo Espírito Santo. E é então perdoado e salvo. Veja, entenda que Jesus está orando no Calvário por pessoas que não pediram que ele orasse por eles. Por pessoas que não queriam o perdão, que achavam que nem precisavam do perdão. E se o Senhor Jesus está orando por aquelas pessoas que continuaram zombando e escarnecendo dele, e o perdão foi oferecido a eles, agora pense. O que acontece quando um pecador realmente reconhece a sua culpa? O que acontece quando alguém realmente diz, não, realmente eu concordo com o que a Bíblia diz. Eu sou um fraco, eu sou ímpio, eu sou pecador, eu sou inimigo de Deus, eu sou culpado e indigno, mas eu me curvo e imploro o perdão. Senhor, perdoa-me, Senhor, eu não sabia, eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Deixa eu te perguntar. Há alguma dúvida no seu coração de que Deus te perdoará se você fizer isso? Não pode haver. É preciso ser removida toda dúvida. O que você precisa agora é entender e crer que a salvação, que o perdão está sendo oferecido. E que Cristo foi à cruz, e que a cruz fala disso, irmãos. A cruz fala de perdão. A cruz fala de salvação, da ira vindoura. A cruz fala daquilo que é a maior necessidade humana. E Cristo intercedeu naquele dia 2000 anos atrás. E a oração dele foi tão eficaz, que com certeza está alcançando pecadores agora. Por isso o que eu tenho a dizer a você é o seguinte: você reconhece a sua necessidade de perdão? Recline sua cabeça e vá sem demora a Cristo, e você receberá o perdão.